E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Preparados? Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo, né? Como equilibrar a fé e os desejos no mundo que, nos puxa pra tudo quanto é lado. Essa busca por equilíbrio é um desafio constante para quem quer viver a fé no dia a dia, né? E para nortear nossa conversa, a gente vai se basear no texto do dia 2 de fevereiro do Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança. Legal. Qual o tema? O título já diz tudo: O Reino, o Mundo e eu. Bem direto, gostei. Já me diz muito sobre o que vamos discutir. E o texto já começa com um papo reto, sabe? Uhum. Eles citam João 2,15-17, que fala sobre o perigo de amar o mundo e as coisas do mundo. Lembro dessa passagem. Mas, se a gente parar para pensar, o mundo também tem coisas boas, né? Sim, com certeza. O texto faz essa distinção, não é sobre se isolar do mundo ou deixar de amar as pessoas. Ah, entendi. É sobre ter cuidado com os valores e as ideias que, às vezes, entram em conflito com a nossa fé, né? Isso aí. E aí o texto destaca uma diferença importante. Estar no mundo não é a mesma coisa que pertencer a ele. Faz sentido. É como aproveitar as coisas boas que o mundo oferece sem se deixar moldar por ele. Tipo, apreciar a natureza, ter amigos, construir uma carreira. Exatamente. A gente pode e deve viver no mundo, mas sem deixar que ele dite quem somos ou o que buscamos. É como se a gente estivesse de passagem, né? Vivendo a nossa missão aqui, mas com o coração voltado para o reino de Deus. Perfeito. E o texto usa uma imagem bem forte para ilustrar isso. Ele diz que amar as coisas do mundo é como fechar a porta para o amor divino. Uau! É como se os dois não pudessem coexistir no mesmo coração. É como se a gente tivesse que escolher em quem ou no que vamos depositar nossa confiança, nosso amor e nossa esperança. Exatamente. E aí entra a questão da idolatria, né? O texto cita os C.J. Mahaney e o João Calvino para falar sobre essa tendência do nosso coração de criar ídolos, mesmo a partir de desejos que, em princípio, seriam legítimos. Idolatria? Mas a gente não vive mais na época de adorar estátuas, né? Verdade, mas a idolatria hoje se manifesta de formas mais sutis. A gente pode acabar transformando qualquer coisa em um ídolo. Tipo o quê? Um relacionamento, um objetivo profissional, bens materiais. Tudo isso pode se tornar um ídolo se a gente colocar acima do nosso relacionamento com Deus. Entendi. É quando a gente coloca a nossa felicidade, a nossa segurança em algo que não é Deus. E aí a gente cai na armadilha de transformar esses desejos em deuses que controlam nossas vidas. É como o texto fala. Vontades que viram exigências, afetos que viram obsessões. Nossa, é verdade. A gente acaba se tornando escravo dos nossos próprios desejos, né? E essa captividade, como o texto chama, nos afasta da liberdade que temos em Cristo. É como se carregássemos um peso enorme, como Jesus alertou em Lucas 21,34. É importante lembrar disso, né? Que a liberdade que Cristo nos oferece é muito maior do que qualquer prazer ou satisfação que o mundo possa nos dar. Sim. E por isso que o texto fala da importância de estarmos vigilantes, buscando equilíbrio entre nossos desejos e responsabilidades. E principalmente buscando sempre a direção de Deus, né? Com certeza. Uma frase do texto que me marcou muito foi: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Forte, né? Teve algum trecho que te impactou de forma especial? Essa frase é realmente poderosa, mas o que me chamou a atenção foi a ênfase na importância de buscar a verdadeira felicidade em Deus e não nas coisas do mundo. É como Romanos 14,17 diz: o reino de Deus não é baseado em prazeres passageiros, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Perfeito. E para nos ajudar a colocar tudo isso em prática, o texto termina com 3 perguntas para a gente refletir. É verdade, perguntas para a gente pensar um pouco mais sobre tudo isso que a gente já conversou. Bora lá? A primeira é: como a gente consegue diferenciar os desejos que vêm do espírito daqueles que são moldados pelo mundo? E aí? O que você acha? Olha, essa é a grande questão, né? Porque a gente vive no mundo e, querendo ou não, a gente é influenciado por ele. Mas acho que a chave está na motivação. Qual a intenção por trás do meu desejo? Faz sentido. Tipo, o que eu quero alcançar com isso? Exatamente. Se a gente buscar coisas que nos aproximam de Deus, do propósito dele para nossa vida, beleza. Agora, se for uma busca vazia por aprovação, por coisas materiais, por prazeres que não viram, aí já é um sinal de alerta. Essa busca por aprovação pode ser perigosa, né? A gente acaba se comparando com os outros o tempo todo. Buscando validação em coisas superficiais. E se esquecendo de quem realmente importa. Aí a segunda pergunta já nos leva para um próximo passo. O que a gente pode fazer para fortalecer a nossa resistência contra essas influências? Boa pergunta. Eu acho que a gente precisa ser mais intencional com relação ao que a gente permite entrar na nossa vida. Tipo, A mídia que a gente consome, as companhias que a gente mantém, as atividades que a gente prioriza. verdade.
Tudo isso molda a nossa forma de pensar, os nossos desejos. E claro, a gente não pode esquecer da importância da nossa vida espiritual. Estar em comunhão com Deus, com outros cristãos, ter uma vida de oração, estudar a Bíblia. É como se a gente estivesse construindo uma fortaleza para proteger nosso coração. E aí chegamos na terceira pergunta. Como equilibrar esse estar no mundo sem ser do mundo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente tem que viver no mundo, mas não podemos deixar que ele nos domine. E como encontrar esse equilíbrio? O devocional não dá uma receita pronta, né? Mas ele nos lembra que essa busca exige vigilância, sabedoria. E principalmente confiar em Deus, buscar a orientação dele em cada decisão. É como se a gente estivesse dançando numa corda bamba, né? Buscando o equilíbrio entre os nossos desejos, as nossssas responsabilidades. Sem perder de vista a vontade de Deus. E essa dança exige prática, exige aprendizado. A gente vai errar, a gente vai cair, mas o importante é ter a humildade de reconhecer os erros, pedir perdão a Deus e recomeçar. E lembrar que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Deus está sempre com a gente, nos guiando, nos dando força. E a gente pode contar com o apoio da comunidade dos nossos irmãos na fé. E por falar nisso, o devocional sugere que a gente procure outros conteúdos sobre o tema, para aprofundar a nossa reflexão. Sim, ele menciona o canal do Felipe Vilela no YouTube, que tem bastante material legal sobre o Devocional 2025. Vale a pena conferir. Afinal, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente consegue viver a nossa fé de forma autêntica e transformadora. Sabe que essa parte do texto me fez pensar bastante também. Tipo, a gente pode acabar transformando coisas boas em ídolos sem perceber, né? É verdade. E aí, em vez de encontrar paz e alegria, a gente acaba frustrado, ansioso, buscando preencher um vazio que só Deus pode preencher. E o devocional nos dá um toque importante. Não é para a gente viver em privação, negar tudo que o mundo oferece. A questão é buscar o equilíbrio, a sabedoria. Usar as coisas boas sem perder a conexão com Deus. Buscar essa moderação. Exatamente. É como, sei lá, saborear um banquete delicioso sem exagerar na sobremesa. Gostei da analogia. E aí, como a gente faz para diferenciar os desejos que vêm de Deus daqueles que são influenciados pelo mundo? A gente já tinha falado disso um pouco, né? A gente precisa se perguntar isso sempre. E acho que não tem uma resposta pronta, uma fórmula mágica. Mas o devocional dá algumas dicas. Sim. Prestar atenção na motivação por trás dos nossos desejos. Buscar a direção de Deus. Através da oração, da leitura da Bíblia. Do convívio com outros cristãos. E ter humildade de reconhecer quando a gente erra. Porque ninguém é perfeito, né? A gente vai se deixar levar pelas tentações do mundo, às vezes. Claro. O importante é se arrepender, pedir perdão a Deus e recomeçar a caminhada. E lembrar que a gente não está sozinho nessa. Deus está sempre ao nosso lado. Nos guiando, nos fortalecendo. E a gente também tem o apoio da comunidade dos nossos irmãos na fé. É bom ter esse apoio, né? Sim. E para finalizar, tem uma frase no final do devocional que eu achei linda. Qual? Que a nossa vida reflita o delicado equilíbrio de estar no mundo sem ser do mundo. Que frase poderosa. Um desafio e tanto, né? Mas com a ajuda de Deus a gente consegue. Com certeza. E para quem está nos ouvindo, fica a reflexão. Qual área da sua vida precisa ser realinhada com a vontade de Deus? O que você tem colocado no centro do seu coração que pode estar te afastando da verdadeira felicidade. É isso aí, pessoal. Esperamos que esse mergulho no Devocional tenha sido inspirador para vocês. Até a próxima